Vamos. O sucesso rola todo dia. O dia todo. Rádio Fé FM 88,7. Olá, bom dia a todos, bom dia a vocês, meus queridos do Instagram, pastora Viviane, Tânia, minhas queridas, pastor César, sejam todos bem-vindos também na Rádio Fé FM com mais uma quinta-feira de uma palavra de Deus. Bem-vindo, Cleiton, Luci, bom dia a todos. Hoje a gente tem uma palavra, a gente vai passear bastante nos propósitos de Deus, né? Deus, ele tem propósitos muito claros sobre as nossas vidas. O Senhor fala que ele tem bons pensamentos a nosso respeito, Jeremias 29:11, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos para nos dar o fim que nós desejamos. Esses são os planos de Deus para a nossa vida. Então existem propósitos. E hoje eu quero dividir um pouco essa palavra que veio no meu coração, de entender um pouco como é que a gente aciona o coração de Deus para que as coisas profissionais, não só profissionais, mas em todas as áreas da nossa vida, né, sejam bem-sucedidas. E como a gente está fazendo essa série de vida financeira, vida profissional, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de vida financeira e vida profissional. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando aí no meu Instagram, e você, ouvinte da Fé FM, que está me acompanhando. Queridos, eu quero dividir alguns textos, nada mais verdadeiro e poderoso do que a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela eu tenho muito assim forte na minha vida, que basta uma palavra de Deus sobre mim. Quando Deus fala uma coisinha, para mim, já está definido, é a minha tábua de salvação, é o que vai acontecer. Muitas vezes vem ventos contrários querendo nos tirar do foco para que aquilo que Deus determinou sobre nós caísse por terra, né? Mas não pode ser assim. Então eu quero dividir algumas palavras e falar um pouco sobre negócios, sobre empresas, né? Vamos lá. Hoje vai ser um mix bem forte. 1 Crônicas 29:11-12 diz o seguinte: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Primeira coisa que a gente entende aqui, tudo é de Deus. As riquezas e o poder é tudo de Deus. Aí fala, teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos está a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Gente, quando a palavra fala assim, riqueza e honra vem de ti, isso nos leva a ter um foco. Se você almeja crescimento financeiro, se você almeja crescimento em várias áreas da sua vida, honra, seja o que for, você tem que entender que vem das mãos de Deus. Está no reino espiritual, está nos céus, depende de Deus. Sabe aquilo? Depende do Senhor. Não depende de mim, não depende de você, não depende de uma autoridade, não depende de uma pessoa muito rica. Não. Depende de Deus. Riqueza e honra vem de ti. Aí Eclesiastes diz o seguinte, Eclesiastes 5. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber, desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida de Deus, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo e aceitar a sua sorte e a ser feliz no seu trabalho, isso é presente de Deus. Esse texto está dizendo o seguinte, olha, o que se tem de melhor para nós é isso aqui, ó, comer, beber, viver bem, ter bons resultados do seu trabalho, dos dias que você tem na terra. E Deus, ele dá bens, capacita, dá riqueza para quem ele quer. Isso é um presente dele. Eu pergunto, vocês, queridos, você dá presente para quem? Para quem você quer, não é?
para quem você se relaciona, para quem você vive perto. Você não compra um presente e dá um presente para uma pessoa que você não conhece, que você não se relaciona. Normalmente, o que você faz? As pessoas próximas que você ama, que nem a Tânia está dizendo aí, é a pessoa que recebe alguma coisa de você. Então, quando a gente vai nos meandros, na profundeza da palavra, primeiro texto que eu li fala o quê? Que tudo está nas mãos do Senhor, riqueza, glória, honra e força. Depois fala o quê? Que o que tem na nossa vida para fazer é viver bem, comer, beber, se vestir e tal, trabalhar e viver a recompensa do nosso trabalho. Aí depois ele fala o seguinte, olha, eu concedo bem e riqueza por presente, dou por presente. Não está dizendo aqui que você tem que trabalhar X horas do seu dia, tantos meses do seu ano, e em cima disso, só em cima desse seu trabalho é que você vai receber. Não, está dizendo aqui em Eclesiastes, isso é presente de Deus. Vamos continuar lendo que vocês vão entender aonde nós vamos chegar. Aí Eclesiastes 2 diz o seguinte, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem das mãos de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu, ao homem que o agrada, Deus recompensa com sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. A Bíblia está falando claramente aqui. Aqui descortinou mais o que eu comecei a falar. Que ao homem que agrada a Deus, Deus dá tudo o que ele quer. Sabe? E aí a gente fica assim, mas o que é agradar a Deus? Como assim? Eu trabalho, eu estudei, eu me esforcei, eu estou correndo atrás para suprir, para ser bem sucedido. Enfim, tantas coisas eu tenho feito e eu ainda não estou vivendo essa recompensa. Eu sou uma boa pessoa, eu oro todos os dias. E aí a gente fica assim, como é que eu vou chegar nesse coração de Deus? Como é que eu vou agradar a Deus? O que seria agradar a Deus? Tem um texto onde Jesus, conversando com Pedro, ele fala assim, Pedro, tu me amas? Ai, Pedro, amo Jesus, amo sim. Aí ele chega na segunda vez e fala assim, Pedro, tu me amas? Amo sim, amo sim. Na terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro vira, poxa Jesus, eu falei que te amo. Aí ele vira e fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Quando nós entendemos que o servir, o cumprir a vontade de Deus é o que está no coração, Marcele, um abraço, querida, um abraço. Quando você entende que o servir a Deus, o servir, fazer a vontade dele, é o que agrada, e o apacentar ovelhas é o que? Ganhar vidas, cuidar de vidas, levar a palavra. Porque a linguagem de amor de Deus, sabe aquele livro? Não sei se vocês já leram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Quem não leu, eu aconselho a ler. Ele mostra o que são as linguagens que atraem as pessoas. As pessoas têm várias linguagens do amor. Umas é servir, palavra de reconhecimento, palavra dar presentes, tem várias linguagens. E a linguagem de amor de Deus chama-se servir. Servir vidas, almas. Alma, vidas, é o que move o coração de Deus para os propósitos da sua vida. Nós ficamos muitas vezes patinando, queridos, patinando. Olha, curso de coach é o que a gente mais vê agora. As pessoas fazem o coach, eu gosto, eu acho bacana, é motivacional. Eu sou muito adepta
a cursos, a motivações, eu sou bastante adepta. Mas muitas vezes a pessoa sai dali na primeira semana bombando, olha, eu vou conseguir tudo na minha vida, olha, Deus está nisso e papapá. Aí ela caminha um pouquinho, se encontra com algumas dificuldades, se desestimula, porque começa a não ver o resultado que ela estava aberta a escutar. Então, o que acontece? Nós temos que ter esse entendimento claro de que é mais do que o seu esforço pessoal, sua dedicação, sua capacitação e seu talento para ganhar dinheiro. É mais do que isso. Quando você começa a caminhar e entender que está ali, que você começa a acessar o coração de Deus e os favores de Deus, como que você acessa o coração dele e os favores dele, você vê todas as coisas convergindo para você. Quando você entende que você não deve apenas viver com Cristo, mas entender que tudo seu, tudo que permeia a tua vida, tudo que está na sua vida é dele, é para ele. Isso inclui bens, isso inclui recursos, empresas, imóveis. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Se você não gravar muitas coisas dessa live de hoje, grava pelo menos isso que você está falando. Inclusive, eu queria dizer que hoje nós não vamos chegar até o meio-dia, nós vamos terminar um pouquinho antes. Quando você entende que tudo pertence a dele, que se sua vida é dele, sabe, que não é apenas viver para Cristo, mas que todas as suas coisas são dele, você está deixando de ser o condutor do seu próprio negócio e você passa a ser encarregado dos negócios de Deus. Nisso você cresce e você encontra o seu propósito. Guarda isso. Quando você entende que o que você tem veio de Deus, é para Deus, é dele mesmo, porque o que acontece muito, as pessoas tiram da equação os bens, os recursos, que não é de Deus. Mas eu quero que Deus prospere meus negócios, eu quero que Deus prospere minha vida financeira, mas quem toma a decisão e quem aplica isso aqui sou eu. Deus não tem nada a ver com isso. Mas quando você entende que não, isso aqui é de Deus, isso aqui tem um propósito, isso aqui tem um foco, sabe o que vai acontecer? Você deixa de conduzir seus negócios sozinho, suando, sabe? Com sacrifício, muitas vezes pagando quando dá as contas, mas aí não sobra e tal. E você tem uma promoção, você deixa de ser o condutor dos seus próprios negócios e passa a ser o encarregado dos negócios de Deus. E aí o propósito de Deus começa a ser desatado na sua vida. Olha só que delícia. Ageu 2:8 diz o seguinte: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Será que você está procurando prata e ouro aí? Todos os dias nós estamos. Todos os dias nós estamos nos esforçando para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para adquirir a casa, para pagar o carro, para fazer, sabe, para ter uma boa condição financeira, uma condição confortável, pelo menos, uma condição segura, ter um plano de saúde seguro, ter condições, sabe, de ter um dinheirinho para alguma coisa. Só que todas essas coisas, a gente está assim, ó, atrás da prata e do ouro. E a Bíblia fica insistentemente mostrando, olha, é de Deus, está nas mãos de Deus, Ele dá de presente. Não é você por ser bonito, feio, cheiroso, mal cheiroso, talentoso, com PhD não sei o quê, com 2 pós-doutorados, não. Ele dá a quem o agrada. E nós temos que começar a entender qual é a área da nossa vida que a gente precisa agradar mais a Deus? Qual é a área que precisa virar a chave? Esse texto que eu falei de Pedro, e é muito forte quando Jesus fica repetidamente perguntando se amava ele. Ele falou, ó, você me ama mesmo? Então tá bom. Então apacenta minhas ovelhas. Faz a minha obra. Cuida da minha casa.
Sabe, a gente muitas vezes pensa no seguinte, eu já fui assim. Eu lembro, gente, eu gosto muito de contar a minha história. Quando a gente conta a nossa história é diferente, né? Eu gosto de contar, de ver testemunhos, escutar testemunhos, mas quando a gente fala a nossa é diferente. Quando eu me converti, eu sempre falo que o meu bolso se converteu antes de mim. Embora eu seja de família árabe, eu sou muito desapegada. Eu sou muito desapegada com questão financeira. Eu pago uma conta até de outro para não ver briga, para não ver confusão por causa de dinheiro, porque eu detesto. Mas eu ia, muitas vezes, eu ainda não estava muito firme na fé. Eu estava começando minha caminhada. Eu podia não ir em todos os cultos. Mas uma vez por mês eu ia para entregar o dízimo. Sabe por quê? Porque eu sabia do princípio do dízimo e da oferta. Mas também, por outro lado, eu achava o seguinte, fiz a minha parte. Eu não preciso mais fazer nada. A minha chamada eu já fiz. Estou aqui, cumprindo o princípio para que eu venha prosperar. E realmente eu prosperava. Mas eu descobri com o tempo que Deus não queria só o que as minhas mãos levavam. Porque o que as minhas mãos levavam, entregavam, era aquilo que Ele mesmo me dava. Ele mesmo me dava a capacidade de adquirir recursos e aí eu ia lá e entregava. Mas Deus queria, sabe o quê? Que eu cuidasse das coisas dele. Que eu me pusesse como esse questionamento de Pedro. Então tá, você me ama? Você está dizendo que você me conheceu, que seu coração é meu agora, que a sua vida é minha? Isso aconteceu comigo. E eu levei um tempo, eu era daquelas assim, a igreja precisa de ar-condicionado. Eu ia lá, pum, corria atrás para ajudar de alguma maneira. Precisa de banco, vamos embora. Mas além disso, e isso me ajudava muito a prosperar, realmente sempre foi uma grande semente na minha vida, Deus queria que eu estivesse lá, cuidando da casa, cuidando das ovelhas. E minha vida começou a ter um crescimento exponencial quando eu entendi o que agrada a Deus. Eu preciso entrar no viés do agradar a Deus, de cumprir o propósito, de deixar Deus no controle, que aí sim. E aí eu comecei a cuidar de vidas, eu comecei a discipular, eu comecei a cuidar de pessoas e hoje eu estou aqui falando com vocês, tanto pelo Instagram quanto pela rádio. E Isaías 45, hoje eu quero trazer alguns textos para vocês, para a gente, sabe naquela questão do conhecimento, quando a gente conhece os segredos, a gente fica íntimo dos segredos e consegue reter e receber a recompensa daquilo. Isaías 45, 6 diz o seguinte: Deus está no controle de tudo. Se vocês insistirem em ficar no controle, se você insistir em ficar no controle de seus negócios. Aqui está dizendo o seguinte: Deus está no controle. Até quando, sabe, que você vai insistir de estar no controle de tudo? Quando as coisas estão ruins e você senta na cama e pergunta: uai, mas Deus ainda está nisso? O que está acontecendo? Será que... Por que não deu certo ainda isso aqui? O que aconteceu que ainda não deu certo? Sabe? E a gente fica assim, puxa, mas se Deus estava no controle, por que isso aqui ainda não deu certo? O que foi que aconteceu? Só que as circunstâncias difíceis, eu quero que vocês gravem bem isso que eu vou falar também são permissões de Deus. E são permissões de Deus por algumas razões. Eu quero falar aqui as razões com vocês. Como eu falei, hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, tá, gente? A gente vai mudar um pouquinho essa formatação para que todos possam participar mais. Hoje eu não trouxe meu energético, viu? Mas a gente está no cafezinho. Primeira coisa, por que circunstâncias difíceis acontecem? E são permissão de Deus. Algumas razões. Primeiro, cumprir seus propósitos. A gente pode ver isso com José, muito claramente com José. Embora José tenha passado por todas as lutas, todos os problemas que passou, ele mesmo compreendeu por que ele estava passando por isso. Quando você vê os textos
Olha só o que ele falou. José falando para os irmãos dele, aqueles irmãos abençoados lá que jogaram no poço, né? Aqueles irmãos de José, né? Diz o seguinte: agora não se aflijam, não se recriminem. Ele falando para os irmãos dele: não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, quando venderam ele para o Egito. Pois para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aí ele encerra falando assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gente, eu sou apaixonada por Davi e por José. Olha só o que aconteceu aqui, ó. A gente passa, Deus está no controle. Aí tem situações que fogem do nosso controle. O dinheiro some, o emprego vai embora, situações acontecem assim, da noite para o dia, aquilo que parecia que estava estável, que parecia que estava assim, tranquilo, de repente, puf! Quem já viveu isso? Me fala aí, gente, você do Instagram, já se sinaliza aí. E quem estiver me escutando na rádio, quiser depois me mandar uma mensagem pro Instagram, pode mandar que a gente bate um papo. E aí o que acontece? Primeira coisa, cumprir. Por que acontecem as situações difíceis? Quando a gente vê que Deus está no controle, mas puf, aconteceu alguma coisa. Primeiro, para cumprir os propósitos de Deus. José era de uma família boa, que de repente, a Tânia tá aí, é verdade, Tânia, eu sei que foi. A Jana também. Olha só, José de uma família boa, bem criado, de repente os irmãos invejosos, joga ele no poço, depois vende ele de escravo, fala pro pai que morreu, aquela desgraça toda. Imagina, e um menino cheio de sonhos, cheio de palavra de Deus, cheio de revelações, cheio de profecia, de repente você tem tantas palavras de Deus na sua vida, tenha sido como José, e as coisas embaranaram de um tanto que você não está vendo futuro financeiro, futuro nos negócios, sabe? Você está se sentindo assim. Mas a luta toda na vida de José foi para que ele fosse aquele resgatador do povo e pudesse cuidar, administrar o Egito, se tornar quem ele se tornou. Quando a gente vê a história de José, o que aconteceu? Ele passou 13 anos no rala para viver. Ele com 30 anos, se eu não me engano, 30 anos foi para o trono. Ele ficou mais de 80 anos com uma vida abençoada, em paz, próspera, tranquila. Até ele morrer ele ficou. Ele passou 13 anos de rala. 13 anos de provação, 13 anos de dificuldade. Eu não estou dizendo que você vai passar isso. É porque quando a gente lê a história de José, muitas vezes a gente não tem ideia de quanto tempo levou, porque ele ficou preso, aconteceu várias coisas. Mas tudo que aconteceu na vida dele, você não vê um texto sequer de José desistindo, de José jogando a chuteira, jogando a toalha. Você não vê um momento de José murmurando, você não vê um momento de José desistindo. Mas você vê ele fazendo tudo certo e de repente uma coisa vindo para cima dele. Tudo certo e um problema estourando para cima dele. Mas depois veio muito claro ele falando para os irmãos: não foram vocês que fizeram nada comigo, não. Deus é que estava ali fazendo isso para que o povo não morresse de fome e o propósito de Deus cumprisse na minha vida. Então você tem que começar a entender que situações difíceis muitas vezes é preparo de Deus para o grande propósito que Ele tem na sua vida. Nós precisamos passar pelo processo. O processo de treinamento, o processo de resiliência, o processo da fé, o processo, sabe, do crescimento. Nós precisamos passar pela fé, por esse tempo. Esses dias eu escutei uma frase que
entre o tempo da colheita, da semeadura. Você plantou até o tempo de colher. Você tem que regar bastante e esperar esse dia chegar. Ele tem um processo. Você semeou, até você colher, vem um processo. Você precisa regar e aguardar o tempo de dar os frutos. Segundo motivo, por que vem situações difíceis, que a gente não quer viver, quando a gente pensa assim, puxa, mas Deus estava no controle, Deus está no controle da minha vida, eu busco a Deus, eu estou buscando agradar o Senhor e a casa está caindo. Segunda coisa é porque para desenvolver o nosso caráter. Olha só, que interessante. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Gente, a esperança está ligada a um caráter aprovado. O que eu quero te falar? O que eu não? O que a Bíblia quer te falar sobre isso? Nós precisamos ter um caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele passa pelo teste do desenvolvimento. E ele passa pelo quê? Pelo teste da tribulação, pelo teste da perseverança, ele passa pelo teste da resiliência. A esperança, você tá ali, ser aprovado da esperança. Deus falou uma coisa, você não está vendo um sinal de que vai acontecer o que Deus falou, mas foi Ele que falou. Você não tem o direito de duvidar da palavra dele. Então, a esperança, ela testa o seu caráter. O que você vai fazer no tempo de esperar? No seu tempo aí de, puxa vida, o que é isso? Que tempo é esse? Que difícil. O que você vai fazer? Você vai continuar crendo? Ou você vai pegar atalhos, você vai desistir? Então, o desenvolvimento do seu caráter é fundamental para que você alcance aquilo que você almeja. E ele vai passar pelo teste da perseverança e da esperança. Terceiro motivo, por que acontece algumas coisas quando você entende que Deus está no controle e de repente você não está mais vivendo aquela segurança financeira nos negócios que você tinha? Terceiro, disciplinar seus filhos. Olha o que a Bíblia fala, Hebreus 12. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Gente, ninguém, isso inclui a mim também, ninguém gosta de passar pela disciplina. Ninguém. Hoje de manhã eu vou contar outra história para vocês minha. Hoje de manhã um menininho lá em casa chamado Benjamin me tirou do sério. E estava programado para ele ir pro clube. E eu falei, não, você não vai mais. Você não vai pro clube. Nesse calorzão, gente, pensa em casa, parecendo um forno. Falei, não, você não vai mais não. Você desobedeceu a mamãe. A disciplina dói você ver as pessoas passando por disciplina. Dói você ver seu filho chorando. Dói. Obrigada, Jana. Ele é um fofo também, mas a gente tem que ser firme com ele. E o que acontece? Dói demais. A gente viver a disciplina, passar pela disciplina, dói. Mas, gente, só para contar, ele me ligou pedindo perdão e eu acabei liberando ele. Mas, assim, passar pela disciplina é muito doloroso. Ninguém fala que não é motivo de alegria. Aí olha o mais interessante aqui. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça. Olha aqui que a disciplina, se você se permitir ser tratado por ela, olha o que diz aqui. O que a disciplina faz por você? Produz fruto de justiça e paz. Produz frutos de justiça e paz
A disciplina produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. No momento ninguém gosta, mas a Bíblia fala também que Deus disciplina quem? Quem que Deus disciplina? A quem Ele ama. Então, entenda que alguns momentos de luta na sua vida, que as coisas foram para o lado assim, diferente do que você queria, são momentos que Deus, ele continua ali no controle, ele está te disciplinando pelo amor que ele tem para você, porque ele quer que a sua vida que você viva bem, que haja na sua vida justiça e paz, para que haja prosperidade. Então ele começa a endireitar os nossos caminhos. Os tempos difíceis não são para nos destruir, mas eles são para que a gente possa ver os propósitos de Deus serem cumpridos, para que a gente veja o nosso caráter ser tratado e para que a gente no final entenda que a disciplina vai nos levar para um lugar próspero e abençoado. E gente, e eu quero encerrar, e hoje a gente vai encerrar mais cedo. Oséias 4:6 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Nós estamos aqui falando e você está aí atentamente escutando a palavra para que o conhecimento venha e você possa ser bem sucedido, ser protegido. O conhecimento é fundamental na nossa vida, para que a gente tenha um entendimento e caminho para o caminho da prosperidade. Porque a gente precisa o quê? Conhecer, entender a palavra de Deus, entender o momento que nós estamos passando e a cada momento buscar, sabe o quê? Agradar mais a Deus, para que essa chave vire e você entre naquele favor de Deus. O favor imerecido é tão interessante que tem pessoas que parecem que nasceram com uma estrela, já viu? Tudo que elas fazem é bem sucedido, dá certo, é tremendo. Mas o que acontece? Ela conseguiu, virar essa chavezinha que a gente quer e agradar o coração de Deus. Então hoje eu quero encerrar fazendo uma oração com você, para que você chegue nesse patamar aí que você precisa chegar e você toque no coração de Deus e seja bem sucedido. Amém? Feche seus olhinhos aí onde você estiver. Se você tiver algum pedido de oração, escreve aí para eu poder orar por você, para a gente estar em concordância, tanto na rádio quanto pelas redes sociais, a gente está juntos aí, amém? Paizinho amado, Pai querido, nós te bendizemos, ó Pai, nesse dia. Obrigado por esse dia que o Senhor Deus fez. Obrigada por esse sol quente em Brasília, porque o teu favor tem estado sobre nós, sobre o Brasil. Com todas as dificuldades que passamos, o Senhor continua cuidando de nós. Pai, perdoa, Senhor, os momentos que nós não te agradamos. Perdoa, Senhor, quando as nossas bocas proferiram palavras frívolas e precisam ser canceladas, para que elas não produzam frutos ruins contra as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, toma todos aqueles que estão, Senhor, tanto nas redes quanto na rádio, agora escutando, ou que vão escutar depois. Senhor, mostra para eles o que eles precisam acertar em suas vidas. O que eles precisam fazer para te agradar. O que nós precisamos fazer para te agradar. Para virar a chave. Para que o favor do Senhor venha sobre nós. E para que possamos viver, Pai, como filhos, na herança do Pai, no favor do Pai, e possamos ter a nossa vida financeira abastada, próspera, Senhor, muitíssimo abençoada, assim como Tu queres, porque a Tua palavra diz que todas as riquezas vêm do Senhor e o Senhor dá a quem quer. Pai, que o Senhor encontre em nós corações que Te agradam, para que o Senhor possa derramar sobre nós. Pai, abençoa aqueles, ó Pai. Toma a senhora Fátima, tia do Herbert, traz cura sobre ela. Pai, toma, Senhor, a família da Genice, que perdeu o pai, que haja o consolo do Senhor. Guarda, Senhor, o teu povo, Brasília, o Brasil, Senhor, de todo vírus, de todo mal, de toda falência. E traz, Senhor, prosperidade sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Deus abençoe poderosamente a todos. E até quinta-feira que vem. Hoje eu vou estar pregando numa igreja lá no Riacho Fundo.
Depois eu vou colocar no meu Instagram para quem estiver por ali, tá bom? Deus abençoe. Beijo, beijo no coração. Até a próxima. Neste domingo tem Santa Ceia.